Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma canção folclórica estadunidense, desta vez pertencente à comunidade afrodescendente norte-americana. Trata-se, antes de mais nada, de uma canção gospel, ou seja, de uma canção religiosa, que neste caso foi composta pela coletividade cultural das comunidades afrodescendentes estadunidenses. Estamos diante de uma canção derivada diretamente do blues, do soul e ainda em caráter mais remoto, mais primordial, dos spirituals. Se vocês não lembram quais são esses três tipos de gêneros musicais, não se preocupem. Venham comigo que nós vamos fazer uma pequena retomada. Sim, meus bons? Quando os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra, principalmente as colônias do Sul utilizavam-se da mão de obra escrava de origem africana. E conforme vocês devem saber, a música africana está muito ligada à questão da percussão, do batuque. É daí que se originam gêneros musicais brasileiros, como o samba e o lundu, além de outros gêneros musicais latino-americanos, como a salsa e o merengue. Pois bem, só que a coroa inglesa, no século XVIII, proibiu o batuque nas colônias da América do Norte, porque julgava o batuque como coisa do demônio. Como resultado, estes africanos escravizados começaram a utilizar a potência de suas próprias vozes para cultuar os seus deuses, os seus antepassados. Além disso, a potência de suas vozes aplicada a uma canção servia como canto de trabalho para amenizar ou tentar amenizar a dura, a árdua rotina de trabalho da mão de obra escrava. E por fim, nestas letras destas canções, os escravos ainda escondiam, através de metáforas, canções com temas subversivos contra a escravidão. Estas canções, que contêm todas estas características que eu acabei de descrever para vocês, são chamadas de spirituals. São a base de toda a música negra estadunidense. Não diga! Digo! Que coisa! Com o fim da escravidão no século XIX e após a Guerra de Secessão, a proibição ao batuque foi revogada. Porém, a população negra estadunidense já estava desacostumada com o batuque. Eles estavam habituados a compor suas próprias canções de outra maneira. Ao mesmo tempo, a revogação da proibição do batuque gerou novas possibilidades da população negra estadunidense entender a sua cultura musical. E é daí que se origina o gênero musical conhecido como soul, que mistura a potência da voz dos spirituals, não é? Mantém essa característica, mas a associa a instrumentos musicais diferentes, que agora os estadunidenses afrodescendentes poderiam ter acesso. A palavra spirituals significa espirituais. A palavra soul significa alma. Portanto, percebam a íntima associação destes dois gêneros musicais com a religiosidade. É a partir de ramificações da música soul que nós teríamos todos os principais gêneros musicais afrodescendentes de toda a história. Como, por exemplo, o gospel, o blues, depois viria o jazz, o rock, o doo-wop. Ou seja, na verdade, são
todos os gêneros musicais principais que nós conhecemos na atualidade. Todos de raízes afrodescendentes. Bem, o gospel, como vocês podem perceber, mantém essa forte característica religiosa do soul e dos spirituals. Já o blues vai mais para aquele lado que eu falei da descrição da rotina árdua de trabalho. Não é? A palavra blues significa azuis, não é? E para os estadunidenses, o azul é a cor da tristeza. Então, traduzindo ao pé da letra, blues quer dizer tristezas. É um tipo de canção que vai descrever as tristezas, as agruras da população afrodescendente norte-americana vivendo em um país que, embora tivesse abolido a escravidão, ainda era muito racista. E a nossa música de hoje mistura características destes dois gêneros musicais, o gospel e o blues, com, obviamente, as influências do soul e dos spirituals, que são impossíveis de se desassociar. Senhoras e senhores, abram alas para a nossa música de hoje, intitulada Up Above My Head, ou, em português, Acima da Minha Cabeça. Repita! Acredita-se que a canção Up Above My Head tenha sido composta entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, provavelmente depois da Guerra de Secessão. Entretanto, existem vertentes, existem fontes que eu consultei que acreditam que nossa música de hoje provenha, na verdade, dos spirituals da época colonial. Isso porque existe uma canção muito conhecida de spirituals chamada Over My Head, que também significa acima da minha cabeça. Eu acredito que sim, inevitavelmente existe uma conexão entre Over My Head e nossa música de hoje Up Above My Head. Mas eu acho que não se trata de uma adaptação direta uma da outra, sabe? Acho que pode ter havido algum tipo de referência, algum tipo de influência da música mais antiga para a música mais nova, mas não que se trate de uma transformação, certo? De uma evolução da mesma música, ok? Mas isso é uma opinião minha. As referências que eu consultei divergem neste sentido. O que eu sei é que nossa música de hoje possui uma letra muito simples, que diz: acima da minha cabeça eu ouço música no ar. E isso me faz acreditar que existe um paraíso em algum lugar. Só isso. A música repete essa mesma estrofe infinitas vezes. O que isso quer dizer? Esta canção nos diz que, se a música acima de nossas cabeças é um motivo para se acreditar na existência do paraíso, isso quer dizer então que a música em si, enquanto expressão cultural, enquanto expressão artística, seria uma encarnação na Terra da linguagem de Deus. Uau! Diferentemente de outras canções folclóricas que nós já estudamos aqui no programa, Up Above My Head não foi coletada por alguém, por algum pesquisador em uma data específica. Na verdade, esta canção sempre esteve muito presente nestas comunidades afrodescendentes estadunidenses. Foi só no ano de 1941 que Up Above My Head foi gravada pela primeira vez e assim deixou este ambiente interno das comunidades e passou a ser conhecida por uma gama muito maior de pessoas ao redor do país inteiro. Os responsáveis por esta primeira gravação da nossa música de hoje são um conjunto conhecido como The Southern Boys, ou em português, Os Garotos do Sul.
Vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo, assim como deixarei a gravação mais famosa da nossa música de hoje, na voz de uma das maiores lendas de toda a história da música norte-americana e da música mundial. Sister Rosetta Tharpe, a mulher que inventou o rock and roll e, portanto, que grava a nossa música de hoje em ritmo de rock and roll. A gravação de Sister Rosetta Tharpe é a gravação de maior sucesso comercial da nossa música de hoje. Uma pastora evangélica estadunidense, negra, uma mulher que inventou o rock and roll, mas ainda num quesito um tanto gospel, um tanto religioso. Rosetta Tharpe gravava rocks gospels. Vejam só que contradição, né? Já que em seu começo o rock era considerado uma música do demônio. Mas isso na verdade tem muito a ver com o fato de ser uma música proveniente da religião afrodescendente. O racismo é crime no Brasil. Sister Rosetta Tharpe seria uma das principais referências do futuro rei do rock and roll, Elvis Presley, que era evangélico e começou descobrindo seus talentos musicais cantando na igreja. Elvis assistiu muitas vezes os cultos ministrados por Sister Rosetta Tharpe. Ouviu muitas vezes Sister Rosetta cantando com sua voz poderosa e tocando sua guitarra elétrica. O futuro rei do rock levou estas influências, estas referências para a sua carreira por toda a sua vida. Assim como outras referências negras muito importantes, como Arthur Crudup e o próprio B.B. King. Bem, em 1968, Elvis gravou um especial de Natal, que seria transmitido pela televisão, e representaria a volta de Elvis Presley aos palcos. Sim, ele não se apresentava ao vivo há quase 8 anos. Foi então que Elvis, em uma espécie de crise criativa, decidiu voltar às suas origens, voltar às suas raízes e dedicou uma sessão de praticamente 8 minutos seguidos apenas a música gospel norte-americana afrodescendente que ele ouvia quando criança. Dentre estas canções encontra-se Up Above My Head. Vou deixar o link deste vídeo, deste especial de Natal, aí embaixo na descrição do vídeo. Assistam porque é muito lindo. E eu não digo nem por conta da música apenas, por conta da voz de Elvis, que é muito bonita, mas também por conta do balé, da dança. Percebam que a maior parte do corpo de baile é formada por bailarinos negros. E isto foi uma exigência do próprio rei do rock. Bem, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E semana que vem encerraremos o ano de 1941 na música estrangeira. Até lá, eu vejo vocês. Abraços no coração, beijos na alma, fiquem com Deus e lembranças do Emílio.